De Jesus. Glória a Deus, você pode sentar. Aleluia. Eu já quero que você pegue aí seu celular. Se estiver na bolsa, pegue ele aí. É rapidinho. Pegou? Glória a Deus. Agora levanta teu celular assim bem alto. Olha para o teu celular e diz assim: querido celular. Mas diz alto, irmão. Querido celular. Eu sei que aqui tem a vida de muita gente. Mas agora eu vou cuidar da minha. Silencia. Glória a Deus. Coloca aí no silencioso e só abre teu celular se for a Bíblia, em nome de Jesus. Glória a Deus, pode apagar as luzes aí, em nome de Jesus. E vamos lá no fundo do baú hoje. O vento sopra e me balança pra lá e pra cá. Mas eu não caio, não, e nem saio do lugar. O vento sopra e me balança pra lá e pra cá. Mas eu não caio, não, e nem saio do lugar. Que eu já saí do tom. Eu não vou parar. Eu sei que deve a minha vitória virá. Deus me prometeu, eu sei, pode cuidar. E é por isso que Jesus eu vou. Certeza que dessa aí talvez alguns não sabiam, mas é uma verdade que o vento nos sopra para lá e para cá e devemos confiar no Senhor para não sair do lugar, porque quando Deus dá a promessa, permanece, não sai do teu lugar, em nome de Jesus. Eu quero que você abra já aí tua Bíblia em Atos, capítulo 16 e versículo 23. Atos, capítulo 16, versículo 23. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas
e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Glória a Deus. Neste capítulo de Atos 16, tem 2 versículos que são os mais conhecidos do Novo Testamento. Quando diz que por volta da meia-noite eles estavam orando e veio um terremoto e abalou tudo. A gente gosta de terremoto. E eu não estou falando de um terremoto que acontece físico na terra aqui. A gente gosta do terremoto que vem do céu. A gente gosta do mover de Deus. Basicamente, a gente resume este capítulo 16 em 2 partes: terremoto e cadeias quebrar. Quem nunca ouviu este capítulo, levanta a mão. Todos já ouviram. Todos já escutaram na palavra de Deus, já escutaram na igreja, já escutaram na música. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que te cercam vão. Um terremoto vai acontecer. Por quê? Vai ser teu, porque não há barreiras onde há adoração. Quem nunca escutou essa música? Todo mundo já escutou. Se você nunca leu este capítulo, mas pelo menos a música, você já entendeu. E a gente gosta quando o tempo de Deus acontece. É ou não é? É muito bom quando o tempo de Deus acontece na nossa vida. Embora a gente goste do terremoto que Deus envia, eu preciso te dizer uma coisa. Que no capítulo 16 não se resume só a terremoto. O capítulo 16 é prisão, perseguição, açoite, é afronta. É gente querendo viver a missão, é gente querendo viver o propósito, mas sendo impedido. É gente entendendo e não entendendo o que está passando. Eu ouvi aqui Neto falando que nós estamos aqui para cavar poço. Talvez você não entenda o que é cavar poço. Às vezes a gente fala por parábolas, né? Cavar poço. É renunciar a muita coisa na nossa vida. É a gente abdicar de certas coisas. É a gente se sacrificar por algo maior. É a gente começar a trabalhar para que aquilo ali que a gente entende que é obra e é o reino de Deus cresça. É o que eu entendo da palavra de Deus. Eu estou cavando o poço, preparando para jorrar água. E essa água tem que jorrar em mim e em você. É cavar poço, é trabalhar, não é ficar parado. Porque promessa, ela vem, mas ela só vem se você for atrás. Tem promessa que Deus vai mandar assim, ó, mas tem promessa que você tem que ir atrás, é igual a milagre. Se você não for, não correr atrás, não buscar, não orar, não jejuar, o milagre não chega. E quantas vezes a gente fica parado? Então, antes de querer o terremoto de Deus, se pergunte se você tem condições de passar pelo processo. Será que você tem coragem de enfrentar e chegar a um lugar que Deus quer que você chegue? Será que você tem condições de passar pelo processo para que a manifestação de Deus aconteça na tua vida? Porque é muito fácil, eu sempre digo isso. É muito fácil a gente abrir a boca e dizer, Deus me usa. Mas Deus não usa vaso de qualquer jeito. Deus não usa vaso rachado. Deus não usa vaso seco que não tem nada para oferecer ao Senhor.
Pelo menos a tua adoração tem que ter no vaso. Para que Deus manifeste na tua vida primeiro, para que isso seja manifestado em você, passado de você para as outras pessoas. É fácil eu passar a semana de luta, de força, de vitória, e no domingo eu chegar aqui e dizer: Senhor, me usa. Como? Se eu também não busquei. Como? Se eu não fui atrás, se eu não orei, se eu não jejuei, se eu não li a palavra. Como eu vou querer que Deus me use na dança, sem primeiro passar pelo processo de machucar o pé, de muitas vezes cair, de muitas vezes sair daqui todo dolorido? Como eu vou chegar aqui no domingo e tocar se eu não venho para o ensaio, se eu não estudo, se eu não me sacrifico, se eu não tiro horas do meu dia para estudar as notas, os acordes, as melodias, os ritmos, se eu não pego na letra para estudar a letra, como eu vou ministrar aqui na frente, se aquilo que eu não vivi antes na minha semana, se eu não passei pelo processo, como é que eu vou querer que Deus me use? Não tem como. Não tem como você querer ser usado no seu trabalho, se você também não lê a palavra, se você não estuda e não come isso aqui, digere na sua vida. Você vai oferecer o quê? Se alguém, semana agora que vem, chegar para você e contar um problema e dizer a você que está precisando de uma palavra, você vai ter para dar? Eu escutei de um pregador, não me lembro bem o nome dele, e ele dizia: eu toda manhã, assim que eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu abro a Bíblia, coloco o meu café, sento na mesa e começo a ler a palavra de Deus. Porque primeiro buscai o reino e a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O teu decorrer do teu dia vai ser como você inicia ele. Se você inicia ele olhando as redes sociais e vendo misericórdia, fulano fez isso, fulano fez aquilo, misericórdia, o teu dia, meu irmão, só Deus na tua causa. Mas quando você inicia lendo a palavra de Deus, eu também não vou dizer que vai vir tribulação, não. Vai vir, mas você está preparado. Você está cheio de Deus. E como você começa o seu dia? Vazio. E ele dizia: isso para mim foi muito sacrificante, porque eu não gostava de ler a palavra. Mas eu tive que renunciar à minha vontade e dizer: olha, carne, você vai ficar aqui sentadinha e você vai ler e você vai entender. E muitas vezes não é só abrir a Bíblia e ler o capítulo, não, e tu não entendeu nada. Não. Você tem que ler, ir para outros subsídios, ver, ouvir pregações, estudar. Porque não adianta nada também, tu só leu aquele versículo ali, ou como tem um mantra, Salmo 23, lá aberto na tua sala, e ficou ali pronto. E isso não resolve nada. Porque quem resolve é Deus. Sabe por quê? A gente é muito egoísta. A gente só pensa em orar por aquilo que a gente não sabe se está pronto para receber. Eu já contei isso aqui. E eu disse, eu sempre passava na frente de um hospital quando eu ia para a faculdade. E esse hospital tinha um nome, Oncologia. Toda vez que eu passava por ele, eu não sei porquê, mas toda vez que eu passava, eu olhava do outro lado da rua e eu dizia: misericórdia de mim, Senhor. Não sabia eu que eu ia passar, né? Todo mundo aqui sabe que eu já passei por um câncer. Um não, 2. O primeiro quase me mata.
E o segundo foi Jesus me colocando à prova de outra maneira. Mas por que tem que acontecer isso, pastora? Tem pessoas tão boas. Por que as pessoas boas passam por essas coisas? Porque as más estão aí, as boas Jesus leva. Eu entendo o seguinte, que quando Jesus leva, é porque está maduro e Jesus levou no tempo certo. E as pessoas que estão aí matando, assassinando, fazendo tudo que não presta, roubando, porque ainda permanece. Porque é o Senhor dando chance para que ele encontre Jesus. E muitas vezes ele é ceifado pelo inimigo. E não é porque Jesus quer o teu mal nem o meu mal. Todos nós, seja bom, seja ruim, somos filhos de Deus. Será que você aguenta o processo? Eu quero ter o terremoto de Deus. Aguenta o processo que vem antes do terremoto? Eu não quero não. Deus que me livre, quero nada. Então você não está pronto para receber a manifestação de Deus. Uma vez uma menina disse assim para mim: pastora, eu gostaria de ser muito, muito que nem a senhora. Aí eu olhei para ela e disse assim: sério? Ela é. Queria muito ser a senhora. Com essa força, com esse vigor ali em cima. Aí eu fiz: tá bom. Para que ser eu? Primeiro, você tem que querer passar pelo processo. Você quer um câncer? 2 anos de luta. 4 anos depois, outro câncer. Mais 6 meses de luta. Meu pai faleceu. Eu cresci no meio evangélico, depois eu cresci no meio da macumba. Eu vi destroços dentro da minha casa, eu vi demônio de dia, de tarde e de noite. Eu orava, chorava a Deus para que Deus mudasse aquele quadro. E Deus mudou. Mas para que eu estivesse aqui, eu passei por um processo de renúncia. Eu passei por um processo de depressão, mas Deus me curou. Eu passei por vários momentos sozinha e não tem ninguém para me ajudar. Na minha causa psicológica, que era só eu e Deus. Tem certeza que você queria ser eu? É porque a gente só quer ser o que a gente vê aqui em cima. Mas a gente não quer ser o que a pessoa passou o processo. Eu queria ser que nem a Ana Paula Valadão. Canta maravilhoso. Vai passar o processo dela. Eu queria ser que nem Fernanda Brum. Vai passar o processo dela. Não queira ser igual a ninguém. Queira ser o que Jesus quer que você seja em Jesus. Porque o teu propósito é totalmente diferente do meu. Diferente do pastor, diferente dos músicos que estão aqui. Cada um tem um propósito. Viva ele. Mas, pastor, eu não sei como é. Começa a ler a Bíblia, entende qual é o teu propósito. Porque Deus vai falar contigo, tenho certeza disso. Porque Deus só se revela a quem suporta o processo. E este é o tema da palavra de hoje. Porque Deus só se revela a quem suporta o... E tem dias que Deus vai permitir a afronta. Tem dias que Deus vai autorizar a perseguição na tua vida. E a pergunta de Deus para você é: você ama a missão que dei a você? Então permaneça. Não saia do caminho. Quem entende o chamado
não abre mão do chamado. E eu estou pregando para a gente que está vivendo hoje aqui o capítulo 16. E esse capítulo é aquela fase que Deus permite acontecer tudo e mais um pouco que a gente não queria. E por que Deus deixa? Tem coisas que Deus podia evitar, ou não é? Podia, coisas assim que Deus dissesse, não, parou, não vai acontecer não, porque Ele tem poder para isso. E por que Deus deixou prender Paulo e Silas? E o povo dizia, não só prende Paulo e Silas, não. Sabe o que faz mais? Açoita eles. Mas antes, espera aí, ainda tem mais, não é só isso não. Antes de açoitar, rasga as vestes deles lá na pracinha, em público, para todo mundo ver. Imagina que vergonha. Você passou por isso? Creio que não. Eu também não. Mas imagina a cena, a vergonha, a exposição, o medo. Será que vão me matar aqui em praça pública? O que vai acontecer com a gente? E o capítulo 16 é aquela fase que a gente não queria que existisse na nossa vida. Pensa aí direitinho, talvez você hoje não esteja vivendo o capítulo 16, mas você já viveu. Ou você ainda vai viver. E esse capítulo é aquela fase que a gente quer assim, ó, que Jesus vire a página rapidinho. Mas quanto mais a gente quer, parece que essa página não vira. E a gente continua naquele capítulo. É a fase que você tenta resolver tudo com as suas mãos. Mas você não consegue. Porque só quem consegue é Jesus. Não basta prender Paulo e Silas. Açoita eles também. É a fase que, por mais que eu queira te explicar a dor que eu esteja vivendo, você não vai entender. É a fase que você, por mais que você queira me explicar a sua dor, eu não vou entender. Porque só entende essa dor quem já passou. Por mais que eu queira resumir todo o capítulo 16 a esses 2 versículos que fala de terremoto e cadeias quebrar, o capítulo também é uma das piores fases. Paulo e Silas são presos. E eu quero te dizer que tem processos horríveis. Mas ainda assim, Deus não vai deixar de virar a página. E vai chegar o capítulo 17, o capítulo 18, o capítulo 19, o capítulo 20 na tua vida. Porque tribulação e tempestade tem hora para acabar. Talvez esteja demorando. E às vezes demora mesmo. Mas esse processo da demora é porque ainda você não entendeu certas coisas que Deus gostaria de te ensinar. Gostaria não, Ele quer te ensinar e você ainda não conseguiu entender. E você fica, por que Jesus? Por que Jesus? E Jesus rola lá em cima, dizendo assim, não é porque não, meu filho. Para de perguntar por quê. Vive. Aí depois, tu vai entender. Porque você passou e passa tudo isso. Mas o que a senhora quer dizer com isso, pastora? Que você pode estar vivendo a pior fase da sua vida. Mas ela vai passar. Ainda tem muita história para Deus escrever ainda a teu respeito. Ainda tem muita alegria que Deus vai trazer para a tua vida. Você crê nisso? Tem fase nova chegando. E eu
Eu gostei dessa formiguinha aí, desde hoje que eu estava olhando ela, tentando entender. Mas é o processo duro e árduo que você tem que passar, realmente, para lá no final você ter vitória. Eu quero chamar uma pessoa aqui. Irmã Verônica, está aí? Venha cá, minha irmã. E eu quero te contar um processo. Porque se eu fosse chamar aqui todo mundo, cada um tinha um processo para contar. Todo mundo ia ter uma história para contar. Mas Deus me direcionou para a irmã Verônica. E irmã Verônica, ela passou por um tempo bem difícil na vida dela. Para quem não sabe, irmã Verônica passou por fases difíceis com lúpus. Todo mundo aqui já ouviu falar em lúpus? É uma doença autoimune. Ou seja, uma doença que não tem cura. É uma doença difícil de conviver com ela. Porque tem vários fatores. Um deles é você não poder tomar sol. Como assim? Tomar sol, uma coisa tão simples. Sair ali na rua. Mas não pode. E tem várias e várias e várias outras coisas. Mas quantos anos, irmã Verônica, com lúpus? 4 anos. 4 anos. Qual era a sensação? O que a senhora sentia? Fora a rejeição, era verdadeiramente um luto. Como se eu estivesse dentro de um buraco e não tivesse luz. Ela está dizendo que é como se estivesse dentro de um buraco e não tivesse luz. Estivesse no luto por 4 anos. Alguém aqui tem lúpus? Que bom. Alguém aqui está doente? Enfermo? Com uma doença autoimune? Glória a Deus que não. Quando você começa a ver o problema do teu irmão, você olha para o seu e diz, o meu é pequeno. E você começa a dizer, como eu sou fraco, como eu sou ruim, como eu sou egoísta. Vai lá no Hospital do Câncer. Passa um dia lá. Vendo crianças com membros amputados. Pessoas vomitando o tempo todo, entubadas. Não é só câncer, não. É vários outros tipos de doenças. Com feridas abertas que não se fecham. Aí você chegou aqui hoje e aperta o cinto, que vou dizer feito as meninas ali, aperta o cinto. Porque quando Jesus quer falar contigo, Ele vai falar. Aí tu chega aqui na igreja, se sentindo coitadinho, levanta a tua cabeça. Você está vivo. Irmã Verônica, 4 anos. A última vez que a senhora falou para mim, foi no médico fazer um exame de rotina. Diga para todo mundo aqui escutar. O que o médico disse? Ele ficou, faz 2 semanas, 3 semanas, né? Faz 3 semanas que eu fui a um médico. Fui de rotina, mostrar meus exames. Afinal, ele era um médico novo, que ia a partir daí ele ia me acompanhar. E eu levei os exames a ele
E ele olhava para um exame, olhava para o outro, olhava para a tela do computador. E ele mexia a cabeça como se não tivesse entendido o que estava ali na frente dele. E eu, naquela confusão que eu estava vendo na minha frente, eu disse, pronto, eu estou com algo ainda mais grave, porque o lúpus é isso. Você vai se agravando, atinge seu pulmão, atinge seus rins, atinge seu intestino, e assim se vai. Até que ele levantou a cabeça e disse, você não tem mais lúpus. Como assim? Você está me dizendo o quê? Você não tem mais lúpus. Da mesma maneira que eu entrei nesse buraco e fiquei lá por 4 anos, e que foi difícil eu ir aceitando e saindo aos poucos, até encontrar uma luz, para poder me reerguer. Foi difícil de eu acreditar naquilo. Eu não estava desacreditando de Deus, mas eu acho que vocês estão entendendo, porque um diagnóstico nesse nível é igual a um diagnóstico de câncer. Você fica, como assim? Como assim eu tenho câncer? Como assim eu tenho lúpus? E depois o médico diz, você está curada. Aí você fica, como assim? Se há 4 anos ele disse que era uma doença que não tinha cura. Que você ia passar o resto da sua vida se cuidando disso, daquilo, outro. Você abdicou de várias coisas da sua vida, de trabalho, de lazer, de várias coisas por conta desta doença. E simplesmente ele disse isso. E ainda disse a mim, vá com Deus, que ele não aguentava mais, de tanto que eu perguntava a ele. E eu ainda desacreditada, porque o exame podia falhar. Deus não. Eu até contei para as meninas. Eu disse, eu vou fazer o teste, né? Para fazer o teste. Vamos ver se esse exame está certo mesmo, né? Em plena 1h da tarde. Pastor Cássio está aqui? Tá, né? Em plena 1h da tarde, eu andei da Avenida E até minha casa. Você sabe a distância, né? Em torno de 20 minutos. Sem nenhum protetor solar, sem nenhuma proteção UV. Porque se era para testar o exame, eu queria testar sem protetor solar. Né? Porque o médico disse que eu poderia tomar sol com um protetor solar. Então eu disse, vou testar sem protetor solar. E dessa maneira eu fiz. E não tive nada. Porque eu ficava cheia de manchas roxas. E depois essas manchas se tornavam feridas. E eu estou aqui, ó. Para a honra e glória de Jesus. Porque só Ele e apenas Ele. Eu nunca duvidei dEle. Nunca duvidei dEle. Que só Ele poderia me curar. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? E hoje, a irmã Verônica, ela é testemunho vivo para muita gente. E está ajudando aí muita gente através do testemunho dela. E foi convidada, não é isso? Para ser o que mesmo? Já até esqueci. Ela esqueceu. Mas, se eu não me engano, foi alguma presidente, alguma coisa assim, não foi?
Da quê? Da fibromialgia. De uma associação de mulheres que elas lutam aí para ajudar outras pessoas que têm a mesma doença e fibromialgia. Então, eu te pergunto, está pronto para passar o processo, para que o terremoto venha na tua vida e chegue na hora certa? Porque o terremoto já chegou na vida da irmã Verônica. E em nome de Jesus, e esse terremoto não é aquele terremoto que acaba com tudo, não. É o terremoto do mover de Deus. Você crê nisso? Eu creio, em nome de Jesus. Esse é só um pedacinho do testemunho dela. Se eu pedir aqui, cada um vai ter um testemunho diferente, eu tenho certeza disso. De uma luta que passou e que o terremoto de Deus chegou na tua vida. Tem fase nova chegando, você crê? Aí, vamos voltar aqui para a palavra. O carcereiro leva Paulo e Silas lá para o cárcere interior. Já apanharam, já foram envergonhados. Leva eles e deixa lá. Não, peraí. Não deixa eles lá não. Assim não. Pega um tronco e coloca lá no pés deles. Coloca aí bem firme. O que são troncos nos pés? Tronco nos pés fala de caminhada interrompida. É isso que quer dizer. Você tem vontade de ir, mas o carcereiro colocou um tronco e disse: tu não vai. E esse carcereiro que eu estou te falando, muitas vezes é tua mente. Porque é uma guerra todos os dias na tua mente. Faz não. Vai não. Para que tu vai? Para que tu vai fazer? Para quê? Adianta. Para que tu vai lá para a mídia? Fica ali, ó, sentado, só olhando a telinha, vendo se está dando certo. Que não é bem isso. É muito mais além do que isso. Vai não. Para que tu vai ali tocar hoje? Vai não. Para que tu vai servir ali na frente hoje? Vai não. Para que tu vai servir na cantina hoje? Vai não, deixa. Fica em casa, tu passou a semana todinha na maior tribulação. Descansa, fica em casa. O tempo do fica em casa já passou, foi no tempo da pandemia, tá? É uma guerra para você se levantar toda manhã. Eu não tenho mais ânimo de levantar. Eu não tenho mais ânimo de... O que eu vou fazer hoje mesmo? Eu nem sei. Vou ficar mais aqui. Porque o diabo quer isso. A primeira guerra que você passa é aqui, ó. Não é no teu coração, não. É na mente. Aí você acha que quem está aqui pregando a palavra de Deus também não passa por guerra, não? Não tem dia que não dá vontade de ir trabalhar, não? A gente é igual vocês que estão aí. Vocês que estão em casa. Mas a diferença, sabe qual é? É que a gente sabe a quem serve. Pastora, mas eu sei a quem eu sirvo. Eu só fiquei em casa hoje porque estava doente. Vou falar logo assim, né? Porque tem gente que ficou, pode ser que esteja doente. Amém, querido? Você está doente. Te cuida. Porque se você não tiver saúde, não se cuidar, não cuidar da sua família, você também não vai poder levar a obra de Deus à frente. Mas o primeiro cuidado que você tem que ter é aqui. Se você não colocar todos os dias na tua mente que você tem que fazer, que você tem que ir, mesmo o teu corpo não querendo ir, não querendo fazer, você vai definhando
E de repente tu está num quarto trancado, isolado de todo mundo e do mundo, passando por uma depressão. Ou passando por ansiosidade. Ou várias outras doenças. Deus não te fez para ficar parado. Deus não te fez para você ficar no quarto trancado, sem falar com ninguém, isolado, para você ficar sem amizades, para você não vir à igreja e dizer, eu sirvo a Deus dentro de casa mesmo. Para que eu vou para a igreja? Por que eu tenho que ir para a igreja? Aí eu te pergunto, por que tu come? De manhã, de tarde e de noite. Porque tu tem fome, né? E por que a gente vem à igreja? Porque a gente tem fome de Deus. E a gente quer ouvir a palavra de Deus. A gente quer ter comunhão com o próximo. A gente quer estar junto de quem ama a gente. De quem dá um sorriso pra gente ali na porta. Você acha mesmo que tem gente que passa por essas portas aí, ou tenha passado até hoje, ou você que está em casa me assistindo, não esteja com vontade de se matar? Mas o teu sorriso, só o teu sorriso, a pessoa olha assim e diz, não vou fazer isso mais. Porque aquela pessoa que estava ali sorriu para mim de um jeito tão diferente. Mas não é o sorriso dela. É Deus usando ela para dizer através do sorriso, ainda tem vida aí. Te levanta. Anda. Aconteceu um testemunho desse aqui. Eu soube essa semana. Acho que foi com Suane. Ali na porta. Recebendo as pessoas. Eu não quero servir ali não, na plaquinha não, porque é só plaquinha. Você ainda não entendeu, meu filho. Não é só segurar uma plaquinha não. É muito mais que isso. Por causa que Deus usou ela. Isso eu estou contando um dos testemunhos. Uma pessoa que não falou nada e ninguém sabia de nada. Ela recuou, parou de escutar o inimigo cochichando no ouvido dela, se mata, se mata, se mata. E ela recuou e disse, eu não vou mais. Por causa do teu sorriso aqui hoje, talvez tenha pessoas que hoje decidiram não se matar. Que hoje decidiram continuar e não parar mais. Porque você está aí sentado, está em casa, talvez me assistindo, você também está ministrando a palavra de Deus quando você vem buscar o Senhor. Você busca dentro da sua casa e quem está ao redor escuta. Você louva e as pessoas que estão ao teu redor também escutam. Quantas vezes eu não fui evangelizada com uma irmã lavando roupa, cantando bem alto? E eu do outro lado do muro escutando e chorando. E dizendo, Jesus, tu está falando comigo. Por que tu parou? Porque parou de louvar. Porque parou de andar para a casa do Senhor. Não deixa o inimigo colocar coisas na tua mente que não existe. Vem viver o extraordinário de Deus. Não deixa esse tronco parar a tua caminhada. Essa é aquela fase que a gente tem uma promessa gigante. Mas na realidade, a minha realidade ou a tua realidade diz assim: você não vai viver nem 1% do que a promessa disse. Para de acreditar. E a gente se pergunta: quando a minha hora vai chegar?
E eu me imagino indo lá no cárcere. Vou dar uma olhadinha lá, em Paulo e Silas. Afinal de contas, eles apanharam, eles foram envergonhados, eles foram açoitados. Eles estão bem tristes naquele lugar. E eu pensando, isso tem na Bíblia não, hein? É eu que estou falando. Eu vou lá. Vou dar uma passeadinha lá e ver como é que eles estão. Se eu vivesse naquele tempo assim, talvez a minha curiosidade fosse tanta de ver como eles estariam, que eu iria lá. Talvez para dar uma palavra a eles. Mas eles estão bem magoados com aquele momento que eles viveram. E dá para se entender, dá ou não dá? Se você passasse por tudo isso, você não ia ficar triste? Talvez você ficasse ali no chão, chorando, cabisbaixo, reclamando. Afinal, é muita humilhação. Mas enquanto eu estou passeando no capítulo 16, eu encontro Paulo e Silas assim. Aleluia. Senhor, oh Jesus, eu te agradeço, Deus, pela luta. Eu te agradeço, Deus, pela humilhação. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu és o Senhor da minha vida. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu não vou deixar que as vozes na minha cabeça digam o contrário. Mas eu vou continuar te louvando. E Paulo continua. Deus está aqui, irmão. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo aqui neste altar. Mas quando você está pensando que é o fim, é Deus dizendo: louva, me exalta, porque o que o homem não pode fazer, eu entro na tua vida, mas continua adorando, está cantando, está orando. Aí o diabo enlouquece. Da onde você tira forças? Aí o diabo se levanta com tanto ódio de você e diz assim: eu já fiz de tudo para matar ele, para matar ela. E porque ela ainda continua louvando, e porque ela ainda continua se levantando, depois de tudo que eu fiz, de tudo que essa pessoa viveu.
por que eu não consigo matar ela? Essa é a pergunta do inferno. Toda vez que vê você indo para a igreja e dizendo aleluia, aleluia. Vá, diga. Aleluia, 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 aleluia. Eu não sei, meu irmão, se quando você louva a Deus, há um terremoto dentro de você. Porque toda vez que eu subo nesse altar, toda vez que eu subo aqui nesse altar, toda vez que é para vir falar da palavra para você, você pensa que o diabo, ele não me inferniza? Você pensa que ele não vem na minha mente dizendo para que tu vai? Aí se fosse um diabinho aqui do lado direito, e se fosse um anjinho aqui do lado esquerdo, era muito fácil, porque a gente dava um peteleco aqui no demônio e sai. Mas não é. É aqui, ó, na mente. Você acha de verdade? E eu estou me abrindo aqui com você, porque talvez você tenha vindo aqui na igreja, esteja seco, vazio, e dizendo: por que Deus tu fizesse isso comigo? Porque Deus tu permitiu isso comigo? Tu ainda não entendeu? Tem coisas que você vai viver para você aprender. Quantas vezes eu vou subir neste altar para te dizer isso? Tem coisas que você vai ter que passar. Tem coisas que você vai olhar e vai dizer: meu Deus, eu não queria, mas vai ter que passar. Quando está pronto, Deus recolhe e leva. Vive e não para. Prossegue. E de repente, um grande terremoto aconteceu. E eles foram libertos. O terremoto não fez cair as paredes. O terremoto não fez cair o teto. Porque quando Deus manda o terremoto na tua vida, Ele vem no alicerce da tua vida e Ele quebra todas as áreas da tua vida que estavam te aprisionando. Aí eu te pergunto: você vai deixar esse tronco que talvez tenham colocado aí nos teus pés te parar? Eu disse que toda vez que eu subo aqui, semanas antes, a semana mesmo, o inimigo vem me atormentar. Isso eu tenho certeza que é com todos os pregadores aqui. E atormenta de tudo quanto é lado. É na finança, é na família, é na doença, é em tudo. É no atrapalho para não chegar aqui. É até uma dor de barriga que dá para você não chegar. Você acha que de verdade a gente não passa o que você passa?
Mas toda vez que eu subo aqui, toda vez que eu louvo, toda vez que eu digo, Senhor, quem sou eu? Eu sei que tu queres me usar, Deus. E eu sei que o processo foi grande para eu estar aqui hoje. Eu sei que não foi em vão que eu passei. Talvez você chegou aqui e está me assistindo, não saiba nem do que eu estou falando. Mas eu já te convido, vai lá para o Zoe, que lá é um terremoto gigante. E lá você escuta tudo, todo o meu testemunho. E é um terremoto tão grande que você vai viver na tua vida. Deus quebrando todos os alicerces que você achava que era. Aí você passa pelo terremoto. E Deus te diz: aprendeu? Aí você: aprendi, Deus. Agora vive e vai pregar a minha palavra lá fora. Porque para você pregar a palavra de Deus, não precisa ter microfone na tua mão, não, tá? É em qualquer lugar. É com a tua vida, com o teu testemunho, com uma palavra que você dá. E todas as vezes que eu estou aqui em cima, eu vivo o terremoto de Deus na minha vida. E toda vez que eu abro a minha boca, que eu paro para estudar a palavra de Deus, e que eu digo, fala comigo primeiro, Deus. E Deus fala, aí Ele diz, agora vai para a minha igreja. E eu despejo o que Deus quer falar com você. Acredite, Deus está me dando força a cada dia para dizer, levanta, continua, porque você não vai parar. Você só vai parar quando chegar lá na glória. E não é para parar não, porque lá na glória, mesmo assim, você continua me adorando e dizendo, santo, santo, santo. Cadê os adoradores aqui? Se levanta. Cadê aqueles que vão para o céu? Cadê aqueles que se levantam toda manhã e dizem, só o Senhor é Deus? Então quando você estiver passando por uma tempestade na tua vida, se lembra que o terremoto está bem pertinho de vir. E você já é livre desde o dia que Jesus derramou o seu sangue ali naquela cruz. Ele já te libertou. O inimigo, ele só quer distorcer aquilo que Deus diz e aquilo que Deus fez. E ele diz, o inimigo para você todos os dias, que você não pode, que você vai parar, que você não vai conseguir. Mas o Senhor, sabe qual é o tamanho do amor de Jesus? Abre os braços aí. Às vezes é difícil, né? A gente se manter assim o tempo todo. O braço vai começar a doer. Mas eu vou te ensinar algo. Do jeito que você está aí, escora no teu irmão agora. Escora aí. O amor de Deus é assim. Quando você não pode mais, não está conseguindo mais, aí o que está do teu lado suporta também o peso com você. Isso é Jesus dizendo, o meu amor é maior do que você imagina. Por isso, não para e continua dizendo e cantando para Ele. Mesmo assim, diga.